Acesse o nosso site radioxyzfm.com. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Boa noite para você, amigo ligado aqui no XYZ Esporte. Mais uma edição você acompanhando aqui conosco na Rádio XYZ. E hoje o programa tem polêmica no Goiás Esporte Clube. Situação que constrangeu até o diretor de futebol, Arley Menezes. Boa noite, Carlos. Hoje o programa promete com muitas polêmicas aí, principalmente ouvindo o Goiás Esporte Clube. Boa noite, Douglas Rocha, o ouvinte aqui da XYZ Esportes. Pois é, rapaz, o clima esquentou ali nos bastidores do Goiás, principalmente depois dessa notícia trazida aí em relação ao jogador Nicolas, que pertence ao Paysandu, a negociação, farpa pra lá, farpa pra cá, tem print de negociação, vai gerar muita polêmica aqui por esses dias aí no Goiás. Então a gente vai trazer... agora há pouco não, o nosso jornalista Wagner Oliveira, ele que tem um canal no YouTube que comenta sobre o Goiás Esporte Clube, faz críticas, faz ponderações, elogia, analisa o dia a dia do Goiás, ele que também já cobriu o clube por muito tempo. Ele vai contar um pouco dessa história envolvendo o Arley Menezes e a diretoria do Paysandu. Vamos ligar para ele, está aqui comigo o Ricardo Melo também, eu quero dar uma boa noite para ele que está nos ajudando nessa ações em todos os programas também, colocando as vinhetas, colocando os hinos, colocando as sonoras. E nós teremos o Wagner, que a gente está ligando para ele atendendo, a gente começa o nosso bate-papo. Você que está acompanhando o nosso programa, queremos a sua interação, manda mensagem aí para nós que a gente vai ler a sua ponderação aqui no programa. Boa noite, Wagner, você está ao vivo aqui na XYZ Esportes. É uma honra falar com você novamente, depois da live que a gente promoveu no Instagram. Como que você está? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os ouvintes e comentaristas aí da mesa. Muito feliz aqui pelo convite. Estou muito bem e muito contente aí para poder falar aí, ter mais uma oportunidade de conversar com você e falar sobre futebol. Então, Wagner, agora à tarde a gente teve a informação através do Twitter do Maurício Tinga, que é presidente do Paysandu, sobre a procura do Goiás no atacante Nicolas, que foi um dos destaques da Série C. E o Goiás, em busca de reforço para a temporada, tentou contratar o jogador. Só que a negociação não deu muito certo e, pelo que a gente viu, o presidente do Goiás, em entrevista à rádio Band News FM, deu uma versão da história e o presidente do Paysandu deu outra. Queria que você explicasse essa situação aí envolvendo o atacante Nicolas. Então, essa história do Nicolas surgiu já há algumas semanas, né? Inclusive o competente repórter e narrador, o Alex Rodrigues, foi o primeiro a informar sobre o Nicolas, que o Goiás tinha interesse na contratação dele, e de fato tinha. O Goiás tentou uma negociação ali com o Nicolas, mas a gente já sabia ali, a gente já tinha até uma noção, e depois eu fui apurar e buscar mais informações sobre isso, de que era uma negociação muito difícil, porque o Nicolas tem uma multa rescisória de aproximadamente 5 milhões de reais, e o Paysandu não está disposto a emprestá-lo, até porque ele é um jogador importante lá do time do Pará, e o Paysandu gostaria só de liberar ele pelo valor da multa rescisória. Até o Sport Recife tinha tentado a contratação dele antes. E aí esse assunto já tinha morrido, né? A gente já tinha uma noção ali de que a negociação do Nicolas era algo muito difícil que o Goiás fosse tentar concretizar. Voltou agora, depois que o Paulo Rogério falou ali na Band News FM sobre essa questão, né? De que estava tudo acertado com o Nicolas, de que os valores já estavam todos certos, ele tinha uma passagem já comprada para o Nicolas vir a Goiânia. O Goiás já tinha feito um vídeo de apresentação do Nicolas, segundo ele, né, o marketing do clube. E aí veio depois a informação a versão, no caso, do presidente do Paysandu,
dizendo que aquilo nunca ocorreu, que ele nunca conversou com o Paulo Rogério, só conversou com o vice-presidente de futebol, o Arley, e que as negociações ali não foram à frente, o Paysandu não tinha intenção de liberar o Nicolas e ficou por isso mesmo. Então ele praticamente desmentiu o que o Paulo Rogério havia falado. Então, eu tô aqui com o print da conversa do presidente do Paysandu, o Maurício, com o Arley Menezes, que é diretor de futebol do Goiás e também presidente do clube. O Arley começa a conversa dizendo aqui, abre aspas, presidente Maurício, boa tarde, Arley Menezes, vice-presidente do Goiás Esporte Clube. Podendo atender, por favor, me avise. Preciso falar com o senhor. Obrigado. O presidente do Paysandu responde, oba, pode ligar. Essa mensagem foi terça-feira. Ontem, o Arley entra em contato com o presidente do Paysandu e fala, bom dia, presidente. Ontem fiquei esperando a sua ligação e não a recebi. Considero como um não na possibilidade de uma negociação com o Nicolas. Obrigado, boa sorte para vocês na temporada. O presidente do Paysandu fala, infelizmente não foi dessa vez, obrigado e sucesso para vocês. O que me chama a atenção, Wagner, essa questão é que o Arley, que queria contratar o jogador, ele esperou a ligação do presidente do Paysandu, né? Eu, assim, ao meu ver, lógico que eu não tenho conhecimento nessa área do futebol, né? Nunca trabalhei como gestor do futebol, quem sabe um dia eu possa trabalhar, mas eu penso que quem quer algo corre atrás, não fica esperando uma pessoa dar um sinal para iniciar uma negociação. O que você acha? Com certeza, Douglas, com certeza eu concordo com você. Inclusive, se você olhar esse print, realmente passa essa impressão, né, de que o Arley não fez muito esforço ali para contratar o jogador. E o Arley não é o primeiro diretor de futebol a trabalhar dessa maneira, né? Já tem alguns anos e alguns dirigentes do Goiás que trabalham dessa forma, né? Dessa forma de negociar por WhatsApp, de não fazer muito esforço, de não viajar ali para encontrar com o empresário do jogador ou com o próprio jogador. Então esse tipo de conversa, esse tipo de negociação já é muito comum no Goiás nos últimos anos, né? Então tem sido assim que o Goiás trabalha, e isso é uma das críticas muito grandes, inclusive de boa parte da torcida, em relação à postura do Goiás na hora de tentar contratar um jogador. Então isso tem sido uma grande dificuldade, isso tem sido também um empecilho. Agora, depois eu tive uma informação também de que houve uma ligação sim entre o Arley e o presidente do Paysandu, mas que realmente as conversas não evoluíram, o que não tira o fato ali de realmente a gente passar, olhando essa questão do print, passar uma impressão de que falta mais esforço, que falta mais empenho ali da direção do Goiás em trazer um determinado jogador. Inclusive, até para complementar a informação, que o Charlie Pereira postou um texto, né, na Sagres, falando com o Paulo Rogério, inclusive sobre essa reviravolta na questão do Nicolas, né? E o Paulo Rogério até destacou aqui uma frase que me chamou muita atenção: não pactuo com essas coisas assim, com quem não tem palavra. Minha palavra tem mais valor que minha assinatura. Aí eu já acho que é um pouco absurda essa frase, inclusive dele, porque se o presidente do Paysandu comprovou ali com um print de que realmente só falou com o Arley, ele teria que dar uma versão dele de que realmente o jogador estava acertado, assim como ele tinha afirmado na Band News, né? Porque ficou uma coisa assim, parecendo que ele que é o errado da história. Então ele teria que comprovar também a versão da história dele que ele havia falado já na rádio. Carlos, o que você acha dessa situação? Uma situação assim constrangedora para o presidente Paulo Rogério da equipe do Goiás, né? Porque o presidente da equipe do Paysandu mostrou com imagens. As imagens estão aqui para qualquer um ver. Aí o torcedor vai abrir aqui o print, vai olhar. É assim que o meu vice-presidente, o Arley Menezes, trata uma negociação importante como em relação ao Nicolas, que é um dos destaques aí do Paysandu, um atacante que faz gol, o que o Goiás está precisando muito. Então, é para mostrar um pouco como anda o clima lá no Goiás, como anda a diretoria, a forma de proceder o futebol, e a gente acaba descobrindo porque o Goiás está nessa situação caótica em que está hoje, eliminado
Copa do Brasil na primeira fase pelo Boa Vista, perdendo aí no Campeonato Goiano de forma vexatória para a equipe da Aparecidense, entre outras dificuldades que vem se instalando desde tempos anteriores. Goiás mostra aí que a sua gestão, mesmo com a renovação de pessoas dentro, no caso, saiu o presidente Marcelo Almeida, entra o presidente Paulo Rogério, que eles ainda não encontraram a forma como proceder, a forma como olhar o futebol, como administrar o clube. Wagner, agora tocando outro ponto, negociações. Goiás que recentemente trouxe o Ivan e o Vinícius Popó. O Ivan veio do Caxias, o Vinícius Popó do Cruzeiro. Tem alguma negociação encaminhada? Então, de nomes a gente ainda não tem ciência, né? Obviamente o Goiás está no mercado tentando buscar contratações e tentando trazer antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que vai ser a competição mais importante para o Goiás nessa temporada. De nomes a gente ainda não tem nenhuma noção, só que o Goiás ele vai primeiro também esperar o final dos estaduais ali para fazer as suas principais contratações. O Goiás está observando muito o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Inclusive tem aquela questão da parceria com o Flamengo, né? Alguns jogadores da base do Goiás já saíram para jogar no Flamengo e outros jogadores do Flamengo também vão vir para integrar o elenco do Goiás. E como o Augusto já trabalhou com base há muito tempo, pode ser que ele aproveite algum desses jogadores também no time profissional. Mas o Campeonato Paulista ali, que é o estadual da maior vitrine ali no meio do futebol, onde os clubes vão observar, principalmente os clubes do interior ali, onde tem jogadores com nível de Série B e que querem aparecer no mercado. Então o Goiás vai fazer mais ou menos isso, vai dar uma esperada, vai observar bem os estaduais, o desempenho dos jogadores nesses campeonatos para depois conseguir trazer aí mais jogadores e compor um time ali para tentar fazer uma campanha pelo menos digna na Série B, né? Porque o futebol apresentado até agora realmente é muito ruim, realmente vem deixando muito a desejar. Então as contratações são mais do que necessárias. Wagner, tem uma informação no site da Rádio Sagres, quem dá é o Charlie Pereira, que o Goiás está monitorando jogadores do Mirassol. E um deles, que estão chamando a atenção dos olheiros do clube, é o atacante Fabrício, que foi artilheiro do time paulista na Série D. Foram 21 jogos e 11 gols marcados na 4ª divisão. Você acha que seria um bom reforço? Eu acho que eu não observei muito desse jogador, assim, o desempenho dele, mas o Goiás vai se basear muito nos números para justificar as suas contratações. Foi o que ele fez, por exemplo, com o Ivan, que veio do Caxias. Se baseou nos números. Ele foi o craque do Campeonato Gaúcho da temporada passada, então por isso que a gente trouxe. Então ele vai observar os números de gols, as características dele para tentar trazer esses jogadores. E o Mirassol, um time do interior do Campeonato Paulista, dá para entender aí qual o ritmo que o Goiás vai seguir no mercado, né? Onde ele vai buscar, e vão ser esses times do interior aí, com esses jogadores ali que depois do campeonato, depois do fim do estadual, obviamente vão buscar um mercado melhor e vão estar ali disponíveis no mercado ali para assinar de graça. Então já são negociações inclusive muito mais fáceis, muito mais prováveis de acontecer do que a negociação do Nicolas, que tem um contrato ali com o time, que tem um calendário, né, que o Paysandu, e uma multa rescisória alta. Então esse vai ser ali o fator ali que o Goiás vai buscar ali no mercado até o início do Campeonato Brasileiro. Pra gente encerrar a sua participação aqui, Wagner, eu até quero colocar também em pauta com o Carlos, um valor muito alto, né, para um jogador que tem 31 anos, que foi bem na Série C. Eu acho que também para a Série B seria um bom reforço, mas sinceramente eu acho que nem para o Sport, que está na Série A, vale o investimento. Eu também acho. Eu acho que assim, a multa rescisória, no caso serve para equipes como o Paysandu e outras equipes como uma forma de segurança, né, de manter o jogador. Realmente eu acho que nenhum clube pagaria 5 milhões no Nicolas ali para tentar tirar esse jogador de lá. Mas se o Paysandu tivesse a abertura de negociar por um outro valor, que eu acho que é isso que o Goiás tentou, poderia ali haver uma negociação, né? Eu não sei qual era a proposta, a intenção do Goiás, a quantidade de dinheiro que o Goiás gostaria de oferecer para ter o Nicolas.
Só que de qualquer maneira, realmente 5 milhões para um jogador de 31 anos, como você bem disse, é um valor alto, mas também o Paysandu coloca esse valor assim num valor que seja alto de fato ali para equipes concorrentes, para segurar o jogador ali, para garantir que ele esteja ali e nenhum outro time consiga tirar ele da equipe com facilidade, até porque ele é o principal jogador do Paysandu. Já joga lá algumas temporadas e tem feito muitos gols, tem sido destaque da equipe, então até faz sentido ali o Paysandu fazer esse tipo de coisa, né? Um contrato ali com uma multa rescisória um pouco alta. É isso, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e o espaço está aberto novamente para você voltar aí. Será uma grande honra ter também você um dia participar do nosso programa aqui no nosso estúdio. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Estamos disponíveis aí sempre que precisar. Valeu. Valeu, Wagner. Tá aí o Wagner Oliveira, jornalista que tem um canal independente no YouTube. Ele analisa tudo sobre o Goiás. E pra gente matar esse assunto do Verdão, Carlos, você acha que o Nicolas vale investimento por 5 milhões para um jogador que tem uma idade avançada, tem 31 anos, por mais que mostrou que tem qualidade, é um jogador que, ao meu ver, poderia jogar a Série B tranquilamente, mas você não acha que é um valor muito alto para se pagar por um atleta do nível dele? Olha, 5 milhões é como até o nosso amigo estava falando aqui na hora, mais para proteção do clube, né? O Goiás, nenhuma equipe vai querer pagar 5 milhões pelo atleta Nicolas, mas os números deles são bem interessantes. Por exemplo, nessa temporada, tá certo que teve poucos jogos, mas foram 4 jogos que ocorreram para o Paysandu e marcou 3 gols. Na temporada anterior, 41 jogos, 19 gols marcados. E ele está há 3 temporadas agora no Paysandu. Na temporada de 2019 foram 41 jogos e 12 gols. Ou seja, a regularidade dele como um atacante que bota a bola para dentro é impressionante. Ele é um jogador que para a Série B eu acho que ele é muito bom. Eu já vi algumas atuações dele, um atacante que tem muita habilidade, sabe bater bem, sabe finalizar. E o Goiás está precisando de jogadores mais experientes no elenco, porque só com a garotada não vai. 5 milhões, como bem disse o nosso amigo e também concordo com você, eu não pagaria, mas a negociação, você consegue tirar um pouco daqui, coloca um pouco dali e vem por um outro preço. Isso é mais uma forma de proteção ao clube. Eu acho que se o Goiás fosse realmente firme, pelo que a gente viu no print aí, o Arley não forçou a barra, ele não tentou argumentar. E faltou também mais vontade de ele correr atrás. Né? Isso, você demonstrar interesse. Não, mas vamos ajustar isso aqui. Eu posso te oferecer, sei lá, esse outro jogador em troca. Sabe, tudo que envolve uma negociação. Parece que não teve negociação. Ele só perguntou, e aí, dá certo? Ele, não dá certo. Não, então tá, beleza. Parece que ficou nisso. Então fica até feio pro Arley Menezes, que é indiscutivelmente o maior goleiro da história do Goiás, mas nesse cargo de vice-presidente, como diretor de futebol, tá deixando muito a desejar. E o espaço está aberto para o Arley, se ele quiser se manifestar sobre o assunto. A Rádio XYZ abre espaço para o Arley dar a sua versão nessa história com o atacante Nicolas do Paysandu, que até o momento vai ficar no papão. Vamos mudar de assunto, vamos falar lá do Dragão, o Dragão que segue treinando firme e forte para a volta do Campeonato Goiano, que até o momento está previsto para o dia 1º de abril, e também se prepara para os confrontos da Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, onde o clube joga também no próximo mês. Hoje, o entrevistado da coletiva foi o atacante Janderson. Janderson, que esteve no Atlético na temporada passada, voltou ao Corinthians porque pertence ao time paulista, e o Dragão conseguiu estender mais o empréstimo do jogador ao Dragão. Vamos ouvir então o atacante Janderson, que ele vai falar sobre um pouco do clube, sobre os treinamentos, sobre as atividades que ele anda fazendo aí nesses dias. Sim. A gente tem todas as armas para chegar bem no brasileiro, para iniciar bem. Até brinquei com meu tio ontem, né? Que azar, tipo, que eu não vou jogar o primeiro jogo, porque vai ser contra o Corinthians, né? Eu não posso jogar. Mas
A gente está com um time muito qualificado e bem para iniciar o brasileiro bem, não só iniciar, mas terminar também. O Janderson acabou comentando aí sobre a estreia do clube na Série A, mas não tem problema, né? Peço até desculpas aos nossos ouvintes, que acabei mencionando errado. Tivemos um problema técnico também, mas a gente já resolveu. O Atlético estreia na Série A contra o Corinthians. A gente ainda não tem data prevista, porque vai depender muito dessa questão do novo coronavírus. Tudo indica que seja em junho, mas a gente ainda tem que aguardar as autoridades nesse ponto. O que você acha, Janderson? Um cara que... Ô, Janderson, chamando o Carlos de Janderson. Peço desculpas, cara. O que você acha do Janderson aí no Dragão ter continuado? É um grande reforço? Um grande reforço, né? O Adson Batista ter fechado a permanência aí do Janderson por mais uma temporada no Dragão. É atacante hoje titular e ele vai ter muitos companheiros aí do Corinthians, né? Veio o André Luiz, o Atlético até estava negociando com o Léo Jabá, mas acabou não dando muito certo. Então, e o Janderson é um bom atacante e ele mostra que tem vontade, né? Porque ele poderia muito bem ficar em cima do muro, não falar nada em respeito ao Corinthians, né? Porque ele é um jogador que tem o passe vinculado ao time paulista, mas ele queria estar em campo. Mostra que tem vontade, quer estar em campo pelo Atlético. E ele é um ótimo reforço, sim, a permanência dele. E ele vai ter outros companheiros agora também, com a chegada de vários outros jogadores, inclusive a confirmação na tarde de hoje do João Paulo, ele que já vinha a negociação, vai voltar a vestir a camisa do Atlético. João Paulo, que jogou em 2018, foi um dos destaques do Dragão. Infelizmente não subiu naquela oportunidade para a Série A, mas ganhou a titularidade tranquila do Tomás Bastos naquela edição. 33 jogos e 8 gols em 2018. Fortaleza no ano passado não jogou muito não, né? Foram apenas 10 jogos e não marcou nenhum gol. E já pela Ponte Preta foram 38 partidas, 10 gols anotados. É um bom meio. Eu gosto do futebol do João Paulo, acho que vai acrescentar bastante. Ele, Marlon Freitas, ali no meio campo. O Wellington Rato a gente não sabe, né? Ele é mais um meio atacante. Sobre o Wellington Rato, a gente vai falar agora. Foi até bom você tocar no assunto Wellington Rato, que corre contra o tempo para se transferir para o Japão. A janela de transações para o futebol japonês vai fechar no dia 2 de abril. E o Dragão aceitou a proposta do V-Varen Nagasaki do Japão. E o jogador deve se despedir em breve. Só que o Wellington Rato está correndo contra o tempo para arrumar documentação, visto, tudo mais, para conseguir essa transferência para o Japão. Então o Janderson não vai poder contar com o Wellington Rato. E vai fazer falta o Wellington Rato no Atlético? Vai fazer falta sim, porque ele era um dos principais destaques nesse início de temporada com o Atlético, já vinha muito bem na temporada anterior, até mesmo nesse ano, né? Porque a temporada 2020 acabou em janeiro deste ano. E o Wellington Rato vai fazer falta sim ao Atlético, um jogador que foi descoberto aí pelo Adson Batista, estava no Ferroviário, estava jogando na Série C, veio para uma Série A e deu conta do recado e acabou despertando os olhares de times de fora, no caso do futebol japonês. Qual vai ser o destino dele? Ele está mais que certo, vai fazer o pé de meia, futebol é fase, ele não sabe se vai continuar jogando nessa intensidade, nesse nível, e ele pode perder uma grande oportunidade de fazer dinheiro. E a gente tem mais informações do Dragão. O Watson, em entrevista à Rádio Sagres, confirmou que vai ser difícil a contratação do Rodrigo Muniz, que estava praticamente certo o empréstimo do Flamengo ao Dragão, mas ele está fazendo um bom começo de campeonato carioca. Ontem mesmo fez um dos gols da vitória contra o Botafogo. E pelo jeito ele vai ser utilizado pelo Rogério Ceni, Carlos. Vai. Ele é um jovem atleta, né, da base do Flamengo. Tem números interessantes nesse início de temporada. Tava tudo certo, mas ele destrambelhou a fazer gol, principalmente no Campeonato Carioca. Tá certo que lá é uma teta, né? Mas ele tem 5 jogos na temporada e 5 gols marcados. Para um jovem são números interessantes. O Flamengo agora está estudando a possibilidade de aproveitar ele no elenco para a sequência da temporada. E o Atlético aí vai perder uma boa peça, uma boa oportunidade de mercado. Com essa permanência do Muniz, você acha que o Flamengo pode negociar o Gabigol ou o Pedro? Eu acho que
Olha, só se aparecer uma proposta muito boa. A princípio, eu acho que a meta do Flamengo é manter os dois. E eu acho que ele vai acabar ficando aí meio de escanteio. O Rodrigo Muniz, tá certo que uma hora ou outra um machuca, ele tá uma reserva à disposição. Talvez ele nem jogue como aquele centroavante, ele seria deslocado para um dos lados. Mas eu acho que ele vai ser mais como uma opção mesmo. E não creio que o Flamengo vai se desfazer ou do Gabigol ou então do Pedro. E a gente tem mais uma do Dragão, Carlos. O Fernandão foi sondado pela equipe, né, rubro-negra. Só que a diretoria vai aguardar o julgamento que ele foi pego no exame antidoping. Vai aguardar a decisão para tentar fazer uma nova procura. É um jogador interessante para a Série A, né? Mostrou que num time muito menos qualificado que o Atlético, no caso era o Goiás, mais desarrumado, um time com muito mais pressão, porque vinha de resultado negativo em cima de resultado negativo e fazia gol. A bola chegava no pé dele, ele tinha tranquilidade, mostrava qualidade. Ele foi pego aí no exame antidoping, né, através de um remédio aí para emagrecimento, quando ele chegou ao Goiás. Vai esperar o julgamento, mas eu também vejo com bons olhos ele como uma opção de ataque. Fazer sombra ali para o Zé Roberto. Poderia até brigar pela posição, porque os dois são fazedores de gol. E seria, eu acho que um ótimo reforço. O próprio Watson disse na entrevista hoje que o Zé Roberto é um bom atacante, só que precisa de um cara mais brigador, que mais tem uma qualidade melhor na definição, segura mais a bola ali na mais frente. Experiente. Essa característica é fundamental, você segurar um pouco a bola para os jogadores chegarem ou para também manter a calma do ataque e tentar posicionar para uma jogada. O Fernandão sabe fazer isso muito bem. E ele é mais carimbado, né, que o Zé Roberto. É um jogador mais experiente, passou por grandes clubes na carreira. O Zé Roberto ainda não teve jogos em times de grande expressão. E o Fernandão, ele sabe muito bem segurar a bronca, tanto é que no clube como o Goiás, que estava passando por aquela fase, ele jogava a responsabilidade para si e fazedor de gol. Agora a gente vai falar do Tigrão. O Vila Nova que está aí, continuando com os treinamentos para a volta do Campeonato Goiano. Como eu disse, está prevista a volta para o dia 1º de abril, mas o clube também continua com a reformulação. O atacante Maurinho rescindiu o contrato com o Vila Nova. Ele que estava desde a temporada passada, está sem clube neste momento. Olha só os números dele. Em 2020 ele fez 10 jogos e marcou 2 gols. O Maurinho vai fazer falta na equipe do Vila, Carlos? Não vai não, né? Quando ele chegou teve até aquela brincadeira, porque ele não sorriu, né? Aí ele acabou fazendo um gol e abrindo um sorriso assim, mas ele pode voltar com a cara triste, porque ele não faz falta hoje ao elenco do Vila. O Vila fez algumas contratações que são melhores do que o próprio Maurinho. O Kevin, que veio, é um jogador que, se ele se recuperar fisicamente e jogar o que ele jogou, por exemplo, no Palmeiras, ele teve uma passagem boa pelo Palmeiras, no São Paulo mais ou menos. No Porto ele foi bem. No Porto ele foi bem, né? No Vasco aí já um pouco menos sumido, tem que ver como é que ele vai chegar. Mas ele, com a bola no pé, é muito mais jogador que o Maurinho, e eu acho que ele não teria espaço na equipe do Vila. O Maurinho, ao meu ver, também não se destacou muito. Eu acho que ele foi contratado muito na leva de reforços que o Bolívar tinha pedido para a Série C. Chegou alguns jogadores que com muita qualidade duvidosa, igual o Rodrigo Alves, que eu achei que teve até momentos bons. Rodrigo Alves, eu acho que dos jogadores que o Bolívar solicitou as contratações, eu acho que o Rodrigo Alves foi o melhor, mas não mostrou um futebol interessante, né? Exemplo também do goleiro Marcão, que hoje está na Caldense, que para mim foi uma contratação lamentável. Eu acho que não precisava, poderia ter dado oportunidade para o Clériston. E ontem eu tive o prazer de entrevistar ele no De Frente com o Douglas Rocha, onde você pode acompanhar no Instagram toda semana. Ele conta que se sentiu injustiçado, né? Porque ele jogou um jogo na Série C, o time todo foi mal, aquela partida foi na derrota para o Santa Cruz, e a imprensa e também a diretoria colocou muito na conta dele. É algo assim incrível. Sabe o que ele me falou, Carlos? Que eu acho que pouca gente sabe disso.
que o Marcão já estava contratado antes do jogo contra o Santa Cruz. Ele já estava no hotel, ele não sabia. Ele foi saber depois que o Marcão estava no Náutico, né? E como ele já estava ali em Recife, ele já foi para Goiânia com a delegação que jogou contra o Santa Cruz. Pois é, pra você ver aí, assim, o jogador fica ressentido com isso e até é um baque negativo, né? Aí ele perde toda a confiança que ele já não tinha, né, pela partida que ele fez contra o Santa Cruz, mas ali você não pode jogar a responsabilidade toda no Clérisson. Acho que realmente ele deveria ter mais oportunidades, e o que foi feito em relação a isso, ao Marcão, mostra que o jogador tem que ficar muito esperto, né? Porque ele não teve oportunidade para ser realmente testado, e com a única falha já foi posto em xeque a sua qualidade, a sua titularidade. Vamos passar resultados aí. Ontem a gente teve jogos teve jogos hoje, né? O Campeonato Paulista que vai para ou continua, né? A gente teve jogo terça-feira, o Corinthians venceu o Mirassol por 1-0. Até eu esqueci de destacar, mas tem um jogador do Mirassol que chamou muita atenção, que é o Lucas Oiana, que já jogou na Ponte Preta, meio de campo. É um cara que interessante, que tanto Goiás e Vila Nova poderiam ficar de olho nele. Você conhece o Lucas Oiana, Carlos? Não, esse eu admito que não conheço, mas depois que você falou aí, eu vou passar a observar melhor. Tá aí, a gente teve também São Bento 1, Palmeiras 1. Ponte Preta e Santos iriam jogar hoje às 8 horas, só que o jogo foi adiado porque a Prefeitura de Volta Redonda vetou o jogo. Vamos lá, vamos para os resultados de ontem. Ontem a gente teve Copa do Nordeste, Salgueiro 1, 13-0. Também tivemos Vitória 1, CRB 1. Pelo Campeonato Carioca tivemos Madureira 1, Bangu 0. Vasco 3, Macaé 1. Flamengo 2, Botafogo 0. Gols aí do Flamengo foi o Rodrigo Muniz e o Hugo Moura. No Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo 1, Brasil de Pelotas 1, Internacional 2, Caxias 0. Hoje nós já tivemos jogos da Copa do Brasil que voltou aí. As partidas da primeira fase que foram suspensas vão ser realizadas ao longo da semana. Porto Velho perdeu para o Ferroviário por 1-0. Ferroviário avança para a próxima fase, como também o Avaí, que derrotou o Palmas por 1-0. Hoje, às 8 horas da noite, tem Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba e Ceará. Também tem teve campeonato do Carioca. Nova Iguaçu empatou 0-0 com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Esses são os jogos que aconteceram hoje, nesta quinta-feira, 25 de março de 2021. A gente vai mostrar também os resultados, os jogos de amanhã. Então, quando os jogos não aparecem aqui no nosso placar eletrônico, nosso placar eletrônico, agora sim, apareceu aqui na XYZ. Amanhã nós temos Ipiranga do Amapá contra Santa Cruz, o jogo amanhã 3h30 da tarde. Também vamos ter Jaraguá e Manaus, Corinthians e Retrô às 9h30 da noite. Também teremos Fluminense e Volta Redonda, 4 horas da tarde amanhã. Pelo Campeonato Mato Grossense, União e Dom Bosco às 5 horas. Pelo Campeonato Sul Mato Grossense, Três Lagoas e Comercial às 4 horas da tarde. É isso, a gente está encerrando o nosso programa. Quero agradecer a todos que acompanharam essa edição do XYZ Esporte. Segunda-feira tem mais, a gente traz tudo sobre o futebol, novidades, polêmicas e resultados do futebol nacional e internacional. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira estamos de volta. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui de volta. Um bom restante de quinta-feira para os nossos ouvintes, um bom final de semana também. Segunda-feira estaremos aqui para comentar muito mais do futebol goiano e também do futebol nacional. Tchau, gente, até a próxima! Acesse o nosso site radioxyzfm.com. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial.
Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ.